Ah, o Twitter. Cá estava eu navegando por esse conturbado reino digital quando, do nada, me deparei com isso aqui. Mas será possível? Eu só queria jogar meu jogo sem saber de nada. Malditos leakers. Só que não, né? Eu adoro uma fofoca e me senti na obrigação de vir aqui contar pra vocês. Então ajeitem-se confortavelmente no lugar onde estão sentados e venham ver as últimas novidades de Pokémon Legends Arceus que a Game Freak e a Nintendo não queriam que a gente soubesse ainda. Diretamente do Twitter, o Balgai veio com novidades, então já fica aqui o alerta de spoiler. Quem não quiser saber absolutamente nada sobre Legends Arceus, pula para a próxima notícia. Ele disse que as informações às quais ele teve acesso podiam não interessar a muita gente, mas para mim interessou. Tem bastante coisa sobre a história, então é um spoiler mais pesado. Isso, claro, se ele estiver certo. Ele ainda fala, sejamos realistas, né? O que ainda não vazou de Legends Arceus? Provavelmente ele está se referindo ao fato da gente já saber todas as novas Mega Evoluções. Vários arcos ao longo do jogo ajudam na progressão do rank, imagino que do ZA Royale, como o Tournament Arc, o Mafia Arc e o Detective Arc e etc. São eventos que acontecem na cidade e você é encarregado de lidar com eles. O Tournament Arc é essencialmente uma grande referência à Battle Maison, a Battle Facility de Kalos em XY, comandada agora por Jacinthe, uma nova personagem. Ela usa o Mega Dragonite e tem uma parceira empregada extremamente forte, que usa um Mega Drampa. No Mafia Arc, o chefão é o Corrivô, outro novo personagem, esse que usa Mega Scolipede, e tem um subalterno direto, o segundo no comando da máfia, chamado de Philip, que tem um Skarmory. O Balgai não falou que é Mega, mas provavelmente vai ser o Mega Skarmory. Um seguidor perguntou pra ele se a equipe vilã é a máfia, e ele respondeu que não são exatamente vilões, eles são frios ou algo assim, mais tranquilos, e complementou falando que não parece ter um time vilão propriamente dito. Mas antes, aquele rápido recado. Vocês sabem que a nossa principal parceira do canal é a Epic Games. Então, se você precisa de qualquer coisa sobre card games, seja de Pokémon ou outros jogos, seu lugar definitivamente é na Epic. Eu vou deixar os links das lojas da Epic na descrição. Vê se você encontra o que você está procurando e, claro, usa o cupom LIGENGA nas cartas avulsas para pagar mais baratinho. Chega conteúdo exclusivo de Pokémon TCG que a gente faz pro canal aqui no YouTube da Epic. Na descrição também tem o meu link de associado da Amazon. Qualquer compra que você fizer pelo site, depois de clicar no link, ajuda bastante o canal. Enfim, o link continua falando que a Team Flare tem um food truck comandado pelo Xerosic, que seria chamado de Grisha. Ok, isso é muito bizarro, mas eu consigo ver acontecendo. Lembrando que isso vai ao encontro de um leak anterior que falou que o Xerosic estaria de volta com outro nome e provavelmente mais magro com um Mega Malabar. A ligação entre o L, Lysander e Zygarde permite que L fale pelo Zygarde, algo semelhante à telepatia. Interessante que ele se referiu ao vilão de XY como L. Os jogos da sexta geração davam a entender que ele tinha morrido no final, aparentemente isso não aconteceu, e talvez ele tenha vivido todo esse tempo isolado e agora está retornando aos holofotes com esse alter ego, L, talvez. E por fim, também para chutar a porta aberta para teorias, na verdade não há um rank definido para os personagens, e eles não estão presos ao nome do personagem. When night falls, the city's aura transforms. Highly skilled trainers are invited to participate in a tournament, the ZA Royale. You'll start at Rank Z and work your way up to Rank A. Trainers who reach the top are said to have a wish granted. Então Ivonne e Zack, que apareceram nos trailers, são apenas personagens genéricas do início do jogo, e o fato de estarem em rankings com as suas letras não seta um padrão, e isso não deve ser mantido até o rank A. Respondendo a um outro seguidor, o Balgai falou que Colin e Serena estão fora do jogo. Isso não quer dizer que outros personagens não retornarão em Pokémon Legends Arceus, não necessariamente personagens de Kalos, mas personagens de toda a franquia, tal qual vimos acontecer em Pokémon Legends Arceus. Agora se liga nessa imagem. Surgiram as primeiras comparações de resolução entre as versões de Switch 1 e 2 de Scarlet Violet. Quem odiou jogar a Gen 9 por causa de bugs, crash e frame drops, fica tranquilo que agora você vai ter uma versão melhorada do jogo. Só precisa gastar mais R$4.000 no Nintendo Switch 2. Claro, menos você mesmo, o iluminado de Arceus, o Shiny dourado que recebeu o jogo perfeito e não teve nenhum problema com Scarlet Violet. Segundo Liu Chu, também no Twitter, a comparação contempla as versões de Scarlet Violet do Nintendo Switch 1 e do Nintendo Switch 2, e é bem o que ele esperava. Infelizmente, podia ser mais do que isso,
isso, mas não é. A resolução vai estar em 4K, a taxa de quadros mais alta, e LOD é Level of Detail, ou o nível de detalhamento que aquela cena, aquele ambiente nos passa, e ele complementou falando que a Game Freak aumentou a quantidade de Pokémon selvagens que podem aparecer ao mesmo tempo. Imagino aqui que ele esteja se referindo a essa imagem aqui, que é justamente quando o personagem está perto ali de um corpo d'água, talvez um lago, um rio, e aparecem no Nintendo Switch 2 mais Pokémon do que o print do Nintendo Switch 1. De todas as imagens que eu vi, a que o Central Leaks postou foi a mais impactante. Eu confesso não lembrar de Scarlet Violet ser tão serrilhado assim no Nintendo Switch 1. Pode ser que isso aqui tenha a ver com a versão, talvez do Nintendo Switch Lite, ou um modelo mais antigo e não OLED. Seja como for, aqui parece que a melhoria vai ser bem interessante. E por fim, Fantasmas, surgiu algo bem interessante nos últimos dias. O designer original da logo de Pokémon no ocidente, essa que vocês conhecem, azul e amarela, postou alguns desenhos antigos de, digamos, logo beta de quando ele estava desenvolvendo a logo da franquia. O nome dele é Chris Maple e ele postou no seu site oficial. Ele disse que o processo de criação da logo de Pokémon durou 4 meses e ele desenvolveu 2 designs finais que foram finalmente aprovados pela Nintendo, um lançado em 1998 e o outro com algumas correções, principalmente na letra P e na letra E, de 1999. Esse segundo utilizado até hoje pela franquia. Disse ele no seu site que na época foi contratado pelo senhor Minoru Arakawa, CEO da Nintendo of America, para criar um logotipo para o novo jogo Pokémon que seria lançado para o Game Boy, e um dos maiores obstáculos que ele teve foi criar um logotipo versátil o suficiente para que funcionasse em uma ampla variedade de mídias, como por exemplo embalagens, cards colecionáveis e anúncios de TV. Fora as limitações gráficas da era 8 bits do Game Boy. A tipografia do logo foi meticulosamente feita à mão e o esquema de cores azul e amarelo é característico, tornando-se elementos definidores que contribuíram para o sucesso duradouro da logo e que tem a ver com as versões de Game Boy que estavam sendo lançadas na época. Algumas versões são bem bizarras, é estranho imaginar como poderia ter sido a logo de Pokémon caso essa que foi escolhida não tivesse sido escolhida, mas tem algumas interessantes, como uma logo bem próxima da que a gente conhece, só que os Zóis de Pokémon lembram Pokébolas, se liga aí. De todas as descartadas, sem dúvidas, essa é a minha favorita. Mas agora sim, Fantasmas, por hoje é isso. Me conta aí nos comentários o que você achou das notícias de hoje, quais suas expectativas para os próximos jogos de Pokémon, e não esqueça de se inscrever no canal para não perder absolutamente nada da maior franquia do mundo. Muito obrigado por tudo, Fantasmas, pela força de sempre, e até a próxima.